Nós estamos numa série de mensagens como tema princípios, utilizando como base, inclusive, os princípios que regem a fé, que regem a doutrina, que regem a teologia, o pensamento batista, e da qual nós fazemos parte. Esses princípios, eles se encontram nos documentos oficiais da denominação e dizem respeito ao solo, ao ambiente onde nós pisamos. Por isso, nessa noite, nós vamos nos adentrar no texto sagrado e entrar nesse assunto que é uma das colunas da denominação batista, que é a absoluta liberdade de consciência. E esse termo é um termo que nos custou muito caro e que nós defendemos. O solo de onde nós falamos, o piso, o ambiente de onde nós falamos, é o ambiente, então, da teologia e do pensamento batista. Isso pode ter outras pessoas que pensam de forma diferente, mas do lugar de onde nós falamos é deste lugar, e por isso que vamos trazer essa mensagem. Estes princípios fundamentais, através dos quais os batistas têm sido reconhecidos historicamente, eles estão expressos num documento da nossa igreja, não da nossa igreja aqui em Goiabeira simplesmente, mas num documento oficial da denominação, que se chama Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E nós temos estudado esses princípios para que a gente possa compreender o ethos. O que é o ethos, Annelise? É a identidade, é o jeito de ser dos batistas, posto que nós temos uma pluralidade de possibilidades de experienciar a fé cristã. Hoje nós temos no mundo, de acordo com um teólogo que escreveu o livro Cristo Universal, nós temos cerca de 30 mil tipos de cristianismo no mundo. Você imaginava isso? Mais de 30 mil possibilidades de viver a fé cristã, ou seja, a fé cristã já é em si mesmo uma fé plural. E por que nós abraçamos essa fé particularmente? Por que a gente escolheu uma igreja batista? Por que nós, ao congregarmos, escolhemos estar aqui e não em qualquer uma outra? Se a gente atravessar a rua tem outra possibilidade. A gente está estudando um pouquinho o que vem a ser isso, para que ao abraçarmos essa fé, a gente se dê conta do que significa, do que significa dizer-se cristão batista. E a gente está estudando então os nossos princípios fundamentais, já falamos sobre a Escritura como nossa regra de fé e prática, já falamos sobre a igreja, compreendida como uma comunidade local, democrática, autônoma, formada por pessoas regeneradas, biblicamente batizadas. Já falamos sobre o princípio da separação entre igreja e Estado. E se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, ou se você está assistindo pela primeira vez essa mensagem pela internet e desejar conhecer os outros assuntos, essas mensagens são disponíveis no nosso canal do YouTube, o PIBG TV. Mas vamos hoje ao quarto princípio que historicamente rege o pensamento dos batistas, que é a absoluta liberdade de consciência. Romanos 14, nós leremos do versículo 1 ao versículo 8, depois o versículo 12 e 13, e por fim o versículo 19. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Versículo de número 12 e 13. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Versículo de número 19. Por isso,
esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Pai amado, nós clamamos ao Senhor a misericórdia e a graça do Senhor sobre essa mensagem. Clamamos ao Senhor a misericórdia e a graça sobre aqueles que participam desse culto presencialmente, virtualmente, ou daqueles que participarão em outro momento. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, iluminar o coração e a mente para entendermos, todos nós entendermos o propósito, o objetivo e como se dá esse princípio fundamental da nossa fé, da fé que rege o nosso povo. Nos ajude, Pai amado, abra a nossa mente, traga-nos maturidade, traga-nos entendimento, traga-nos compreensão, no nome de Cristo Jesus. Amém. Você acha que é possível pessoas muito diferentes, pessoas com pensamentos extremamente diferentes e até divergentes, conviverem bem e isso dá muito certo? O que você acha? Eu acho que dá. Para a Bíblia Sagrada é possível e para os batistas também. Para nós é absolutamente possível que pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com pensamentos divergentes, convivam em unidade e que fique tudo bem. Esse acreditar que é possível provém deste princípio fundamental que nós chamamos de liberdade de consciência. Aqui no texto que nós lemos, Paulo está escrevendo uma epístola para a igreja de Roma. E a igreja de Roma tinha uma característica peculiar. Ela era formada tanto por gentios, ou seja, pessoas que não eram judeus ou judias e que se converteram à fé no Cristo, quanto por judeus que também aderiram à fé cristã. Então, lá na igreja de Roma, havia pessoas formadas a partir dessas duas mentalidades, tanto aqueles que aderiram à fé não tendo passado pelo judaísmo, como aqueles que aderiram à fé no Cristo, tendo tido toda uma vivência dentro do judaísmo. Ocorre que quando colocou esse povo tudo junto, dentro de uma mesma comunidade, o que aconteceu? Os atritos começaram a aparecer. Porque aqueles cristãos que tinham vindo da experiência do judaísmo, queriam impor sobre os convertidos gentios alguns costumes, algumas práticas que eram próprias da experiência judaica, como por exemplo, diferenciar um dia da semana, o sábado, como por exemplo, se abster de certos alimentos que eram proibidos aos judeus, como por exemplo, fazerem a prática da circuncisão. E por que eles queriam isso? Porque esses cristãos judeus tinham vindo de toda uma mentalidade formada dentro desta compreensão de que, para agradar a Deus e ser aceito por Deus, você precisava cumprir todos esses rituais. Ocorre que a pregação do apóstolo Paulo ia na contramão dessa compreensão. Dizia que a fé no Cristo não nos coloca de novo na necessidade de observarmos rituais judaicos, a circuncisão, ou da guarda do sábado, ou do sacrifício de animais. Mas essa divergência dentro da comunidade estava acontecendo ali. É por isso que ao escrever essa epístola, Paulo chega neste capítulo 14 e fala isso, fala, olha meus irmãos, uns acham que tem que guardar o sábado e outros acham que não, isso não é um problema. Olha, uns acham que tem que fazer diferença entre alimento e alimento, outros acham que não. Uns acham que tem que observar dia de festa e os outros que acham que não. Olha só, isso não é o que importa. O que importa é que nós sejamos capazes de entender que cada pessoa vai prestar contas de si mesmo a Deus e fará a sua experiência de fé com base nessa consciência que tem dessa relação com Deus. O que cabe a nós como igreja não é apagar essas diferenças. A gente não tem que perder tempo, energia, querendo colocar todo mundo numa maquininha de ser cristão, que você chega na igreja e você passa por uma maquininha, né? Assim, ó, você entra aqui, ó, cristão aqui padrão, cristão raiz. Aí você entra, pum, aí você faz assim, aí você sai de lá, pronto, todo mundo padrãozinho, igual caminhão de japonês. Essa fala é preconceituosa. Perdão. Não tem isso, não temos que perder tempo querendo uniformizar as pessoas. A nossa energia tem que ser gasta querendo promover paz na diversidade e edificação.
quando a gente olha para a igreja de Roma, a gente vê isso. O que não é diferente da realidade da igreja de hoje em dia. É só você olhar para o lado, gente. Nós somos tudo diferente. E graças a Deus por isso, não é? Um monte de gente diferente. E eu gosto de imaginar a ideia de que no céu vai ter um monte de gente. Inclusive a gente vai chegar no céu. Eu gosto de imaginar isso. Se não vai ser assim, pelo menos a minha imaginação faz bem para mim. E eu olho e penso assim, eu acho que no céu a gente vai chegar e vai falar assim: fulano, você está aqui, menino, o que você veio arrumar aqui, gente? Imaginei que você fosse parar aqui. Não, sou, você está aí. Gente, eu acho que no céu a gente vai ter muita surpresa, sabe? Porque afinal de contas, nós somos um povo muito diferente. O povo cristão, se você quiser colocar, vamos tentar segmentar? Vamos tentar segmentar. Cristão, gente, é um leque muito grande. Vamos fechar um pouquinho esse leque. Cristão evangélico, meu Deus, que leque grande ainda. Cristão evangélico batista, ainda o leque é enorme. Cristão evangélico batista de Vitória, ainda é um leque enorme. Gente, é muita coisa. Nós somos diferentes, nós somos pessoas diferentes, seres diferentes, vivemos numa igreja diferente, somos pessoas com culturas diferentes. É extremamente natural que vivamos a pluralidade. Isso é bonito demais, gente. Olha que beleza, nós tudo diferente. Uma ruivinha, outro com cabelo liso, um com cabelo encaracolado, passa 2 quilos de creme, o outro não precisa passar creme, mas tem que fazer escova, né? Imagina que a gente chegasse aqui na igreja, chegasse no mundo, fosse todo mundo igual a nós, né? Você imagina, parecendo todo mundo gêmeo, univitelino, todo mundo igualzinho, padrãozinho, parecendo um monte de boneca daquelas da Estrela antigamente, que era tudo igual. Imagina, você chegava aí e falava: tudo bem, dona Márcia? Ela: não sou a Márcia não, eu sou a Rosilene. Eu falei: engraçado, confundi, tudo igual, né? Mas enfim, Deus gosta da diversidade, Deus gosta da pluralidade, e ser batista é aprender a conviver bem com isso. Mas o que vem ser, então, para a gente conviver com a pluralidade? Por que é que nós defendemos a liberdade de consciência? E o que vem a ser a liberdade de consciência? Você teórico nessa informação agora, para a gente se centrar nesse primeiro momento, como base da nossa estrutura. Absoluta liberdade de consciência, ok? O dicionário Michaelis vai dizer o seguinte, que absoluto é que subsiste por si próprio, independente, autônomo, que não tem limites ou que não sofre restrição, ilimitado, irrestrito, que enuncia um sentido completo ou pleno, que não se submete à condição incondicional, que não admite contestações, incontestável, irrefutável, pleno, completo, cabal, integral. Isso é absoluto, é total. Quando a gente fala que Deus é absoluto, a gente está dizendo que não tem outro Deus além do nosso Deus. Ponto. É absoluto. Não existe outro poder além do nosso Deus. Aí quando a gente pensa absoluto, ok, é total, completo, beleza. O que é liberdade? O mesmo dicionário Michaelis: nível de total e legítima autonomia que representa o ideal maior de um cidadão, de um povo ou de um país. Poder de agir livremente, faculdade que tem o indivíduo de decidir pelo que mais lhe convém. Você tem o poder, a liberdade é isso, é o poder de decisão pelo que mais me convém. Isso é liberdade, ok? Então eu sei que é absoluto, algo que é completo, integral. A liberdade, que é essa faculdade que eu tenho, esse indivíduo, a faculdade que o indivíduo tem para tomar decisões, para ser livre, para fazer escolhas como lhe convém, ok? O que é consciência? Consciência, para esse mesmo dicionário, é a capacidade de natureza intelectual, emocional, que o ser humano tem de considerar ou reconhecer a realidade exterior, objeto, qualidade, situação, ou interior, como por exemplo as modificações de seu próprio eu. Sentido ou percepção que permite ao homem conhecer valores, mandamentos morais, o certo e o errado, aplicá-los em diferentes situações, aprovando ou reprovando seus próprios atos, de modo que estabeleça julgamentos interiores, que lhe propiciem sentimentos de alegria, paz e satisfação. Beleza? Michaelis é top das galáxias, mas eu preciso que alguém mais top das galáxias resuma tudo isso em alguma coisa que vai significar absoluta liberdade de consciência. Eu me dei a liberdade de fazer um conceito. O que vem a ser absoluta liberdade de consciência? E esse é da Annelisa. Está lá em Annelisa, capítulo 1, versículo 1.
A absoluta liberdade de consciência é a capacidade irrestrita, ou seja, não tem restrição, e autônoma, própria de si, que o indivíduo tem de reconhecer a realidade que o cerca, formular as suas próprias crenças e visões de mundo sem nenhuma coação e sem nenhum constrangimento que o obrigue a agir na contramão das suas convicções. É a capacidade que você tem, que não pode ser restringida por ninguém, de você olhar para o mundo, ler o mundo, formular as suas convicções, formular as suas opiniões, fazer as suas escolhas, sem que ninguém, nenhuma pessoa, nenhum poder te constranja a agir na contramão daquilo que você acredita, daquilo que você pensa. Isso é absoluta liberdade de consciência. Mas o que isso significa na prática, Nelisa? Vamos esmiuçar isso ainda mais. Romanos 14, 12 diz o seguinte: cada um prestará contas de si mesmo a Deus. O que significa na prática é que, em primeiro lugar, o indivíduo dotado de absoluta liberdade de consciência é aquele que deve ser respeitado nas escolhas que fizer. Presta atenção no que está sendo dito. E o indivíduo deve ser respeitado nas escolhas que fizer. Pastor, mesmo que eu como igreja, que nós como igreja discordemos, sim, o indivíduo deve ser respeitado nas escolhas que fizer. Mesmo que a minha fé, mesmo que a minha crença diga outra coisa, sim, o indivíduo deve ser respeitado nas escolhas que fizer. Pastor, mas então significa que a gente está desobrigado da nossa relação, ou do nosso comprometimento, dos nossos compromissos evangelísticos? Não. Isso significa que eu posso dialogar com o outro, respeitando o outro, respeitando o pensamento do outro, respeitando a fé do outro, no diálogo, eu falo de Jesus, no diálogo respeitoso. O problema é que às vezes a gente quer falar com o outro e diz o seguinte: você está errado, cara, tá entendendo? Você vai para o inferno, meu irmão. Já criou um muro de todo tamanho aqui, ó. A pessoa já não quer mais conversar com você. Imagina que alguém chega para você e fala assim: ó, você está endemoniado. A gente fica possesso na hora, não fica? Não fica? Eu não estava não, mas agora eu vou ficar. Não estava não, mas acabei ficando agora, né? Fica possesso na hora, né? Então a pessoa chega para você, já constrói um muro, já acabou o diálogo, já acabou o relacionamento, já acabou a conversa. Absoluta liberdade de consciência se dá num ambiente de respeito. Respeito não significa concordância. Não. Eu posso não concordar com você e respeitar você. Eu posso dizer: ó, meu irmão, eu acho que você está fazendo uma coisa que não é legal para a sua vida. Acho que você vai ter, mas é o que você quer? Você está em paz com isso? Então, tá bom, então desrespeito. Porque a consciência é sua. E você é livre para pensar sem que eu te coaja a pensar como eu penso ou a escolher como eu escolho. Significa também que, assim como nós defendemos a nossa liberdade de crer, eu quero ser livre para crer naquilo que eu acredito. Pode ter gente que vai olhar para mim e vai dizer assim: mas você acredita que Jesus nasceu de uma virgem? Absolutamente, creio nisso. Nossa, mas você é muito boba, o problema é seu de me achar boba. Eu acredito, eu tenho liberdade de acreditar assim. E você tem liberdade de não acreditar. E a gente defende isso para nós ou para outras pessoas, cristãs ou não. As pessoas são livres para acreditarem naquilo que elas acharem que devem acreditar. E não nos cabe nem diminuir, nem desqualificar e nem demonizar a fé e as convicções alheias. Isso é uma questão, gente, que deveria ser tão óbvia numa sociedade democrática, mas me parece que atualmente não tem sido, ou não sei se algum dia foi. Deveria ser uma obviedade que você poderia olhar para mim e falar: gente, está chovendo no molhado. Mas nem sempre é. As pessoas acham que podem, que têm o direito de desqualificar, de desrespeitar, de demonizar o pensamento, as escolhas e a vida do outro. Não temos, porque as pessoas são livres para decidirem de acordo com a sua própria consciência, sem nenhuma coação externa que as faça pensar o contrário. A fé não pode ser imposta. Paulo, escrevendo aos Gálatas, falando inclusive sobre essa divisão circuncisão e circuncisão, judeus, não judeus, ele escreve no capítulo 5, versículo 6, diz assim: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Essa discussão de vocês é tola. Mas sim a fé que atua pelo amor.
A fé que atua pelo amor. Salvação em Cristo Jesus é gerada pela fé que atua pelo amor, não pela imposição da igreja, não pela imposição do Estado, não pela imposição de ninguém. A fé vem pelo amor. Nós defendemos que, como absoluta liberdade de consciência, que nós devemos assegurar o livre exame das Escrituras. Significa isso que todos nós podemos ler a Bíblia Sagrada e podemos tirar ensinamentos da Bíblia Sagrada sem a necessidade de que haja um mediador, sem a necessidade de que haja um representante de Deus na terra, sem a necessidade de que haja um superior a mim, sem a necessidade de que haja um bispo, um papa, de que haja um líder supremo, porque afinal de contas, para nós, na nossa fé batista, nós acreditamos que entre nós e Deus, o mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós entendemos, nós compreendemos que a Bíblia Sagrada pode e deve ser examinada por todo tipo de pessoa. Não é porque os pastores disseram, mas pelo que o Espírito Santo diz ao seu coração. Não é pela Bíblia que você leu no domingo, mas pela Bíblia que você continua lendo durante a semana. Óbvio que nós estamos aqui, por exemplo, manifestando a nossa leitura a partir dos estudos, do conhecimento que a gente fez, mas isso pode fazer sentido para você ou não, e está tudo bem. Batistas não têm um papa infalível, batistas têm pastores que estudaram, que necessitam obrigatoriamente ter um mínimo de formação teológica, de bacharelado em teologia. Só que essas pessoas não são infalíveis, nós não somos infalíveis. E como é facultado aos batistas o livre exame das Escrituras, como qualquer pessoa pode ler, o que você imagina que vai acontecer, gente? Vai acontecer que nós vamos ter visões interpretativas diferentes. E isso não é um problema para os batistas. Os batistas historicamente convivem bem, por exemplo, com a pluralidade teológica. Vou dar o exemplo de uma categoria apenas para você entender. Os batistas não têm um posicionamento oficial da igreja sobre escatologia, por exemplo. O que é escatologia, Anelisa? Aperta a tecla, sabe. Escatologia diz respeito à compreensão do fim das coisas, das últimas coisas. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Os batistas não têm uma posição oficial. Se vai ter milênio, não vai ter milênio, se Jesus volta antes do milênio, se Jesus volta durante o milênio, se Jesus volta depois do milênio. Os batistas não têm uma posição oficial sobre isso. Por quê? Porque os batistas pressupõem a liberdade de exame das Escrituras e compreendem que a pluralidade gerará leituras teológicas diferentes. Isso não é um problema para os batistas, nunca foi e não deveria ser. Mas tem gente que fica querendo uniformizar, sabe? Não, para ser batista tem que pensar todo mundo igual, as igrejas têm que ser tudo igual. O que é bonito dos batistas é justamente que nós não somos todos iguais. Se você atravessar a rua, atravessar o bairro e visitar uma outra igreja batista, ela vai ser muito diferente da nossa. E está tudo bem com isso. Se você viajar para outro estado e visitar uma outra igreja batista em outro estado, ela vai ser possivelmente muito diferente da nossa. E está tudo bem com isso para os batistas historicamente. O autoritarismo teológico, ou então o que algumas pessoas chamam de abuso espiritual, de autoridade superior na mão de uma pessoa, isso não é um pensamento batista. O pensamento batista é: todos nós somos iguais diante de Deus. Não existe maior ou menor, não existe homem ou mulher, não existe pastor e membro. Todos somos ovelhas do rebanho de Cristo Jesus. Qual é a diferença? A diferença muitas vezes se dá na seguinte questão: imagina que todo mundo aqui está no hospital. Deus livre e guarde, ainda mais nesse tempo de Covid, né? Está todo mundo, vamos supor que esteja todo mundo no hospital. E os pastores passaram mais tempo lá dentro. Aí, você chegou no hospital agora. Aí eles podem dizer assim: cuidado com aquele enfermeiro ali que está uma pesada para injeção. Vai por aqui não, vai por ali que você vai se dar melhor. Conversa com fulano, faz assim. Mas todo mundo somos pacientes, do mesmo jeito. A diferença é o tempo de internação, né? A diferença é o tempo do tratamento. Mas somos todos pacientes. Pastor, então significa que a absoluta liberdade de consciência significa que a nossa liberdade não tem limites? Tem. Nossa liberdade tem limites. Calma, porque quando a gente começa a falar em liberdade, as pessoas logo se assustam e falam: então quer dizer que você pode tudo. Faz tudo. Fazer o que quiser, que dá na telha, vida louca, hashtag vida louca, virei batista, hashtag vida louca. Não. Tem gente que não, calma lá. Muita calma nessa hora. Nossa liberdade tem limite, sim. Gálatas 5, 13 a 14 diz o seguinte: irmãos,
vocês foram chamados para a liberdade. Gálatas 5, 13 e 14. Mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Existe um texto antigo, de 1748, que se chama Tratado do Espírito das Leis. Não é um texto religioso, é do Barão de Montesquieu. E lá ele diz uma coisa que nos ajuda a pensar essa realidade da vivência da fé. Ele diz o seguinte: a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Dentro daquilo que as leis permitem, você tem liberdade de escolher. Aquilo que a lei restringe, não, você não é livre. E qual é a lei que rege a vivência da fé cristã? A Bíblia Sagrada, que é lida através do óculos de Jesus, que é o óculos do amor. Não, nós não podemos fazer tudo o que quisermos. Por exemplo, você fala, Annelise, então já que os batistas dependem da liberdade de consciência, a liberdade de expressão, nós podemos tudo, então eu posso ser racista e falar o que eu penso. Não, não pode. Não pode, em primeiro lugar, porque racismo é crime, inafiançável. E se você cometer um ato racista, você pode ir preso, nem pagar fiança serve. Então, você não pode ser racista porque a lei te impede. E a outra lei que te impede é a lei da palavra de Deus, que nos ensina a tratar todas as pessoas com o mesmo amor e com a mesma dignidade, posto que todos fomos criados à imagem de Deus. Não, você não tem liberdade para ser racista. Eu posso falar o que eu quiser, eu posso ofender as pessoas, eu posso ofender as instituições. Não, não pode. Tem gente aí achando que liberdade de expressão é cometer crime e depois vai preso e chora, né, gente? É gente que não entendeu que liberdade é o direito de fazer tudo que as leis permitem. Então, não é libertinagem, como as pessoas costumam dizer, não é fazer o que dá na telha, não. É dizer que dentro daquilo que rege a nossa fé e daquilo que rege a nossa sociedade, nós temos liberdade, sim, para pensarmos, escolhermos e agirmos. E defendemos isso, sem com isso defendermos nenhum tipo de violência ou agressão da lei, tanto de Deus quanto dos homens. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Quais as dificuldades para nós vivermos então esse princípio da liberdade? Primeiro é que liberdade assusta a gente. A liberdade assusta porque nós temos medo da liberdade, especialmente nós temos medo da liberdade do outro. Nós temos mais medo da liberdade do outro do que da liberdade em si. Mas a liberdade em si também nos causa medo, porque tanto quando a gente fala sobre isso, e se nós falássemos sobre isso numa roda de conversa de pais e filhos, algum pai com certeza levantaria e falaria, pastor, não, tá certo, mas olha só, liberdade não é libertinagem, né? A gente tem que lembrar disso, né? Porque liberdade causa medo na gente. A liberdade provoca esse medo na gente, porque a gente não sabe muito bem pensar ou viver com essa liberdade. Nós vivemos muitos anos com cabresto nas nossas relações, com cabresto espiritual, com cabresto da leitura bíblica, tem que ler dessa forma, desse jeito, porque afinal de contas o pastor mandou ler desse jeito, sabe? Com cabresto, durante muito tempo. Eu me lembro da calopsita que a minha sogra tem. Como é que é o nome da calopsita? É siri, né? É uma calopsita, mas o nome é siri, gente. É porque ele é igual um siri na lata, né? Então ele é afoito. Eu quero confessar para vocês que eu não gosto do siri. O siri é muito legal, gente. Ele é apaixonado comigo. Por isso que eu não gosto do siri. O siri é uma calopsita muito, muito interessante. Você tira ela da gaiola, bota a gaiola aqui e bota aqui em cima a calopsita. Ele vem com as patinhas e volta para a gaiola. Miserável. Aí você deixa a gaiola aberta, ele não sai. Está tudo escancarado, está tudo aberto. É só o bichinho sair, bater asa, voar. Não sai, fica preso ali. Aí você tira o bichinho, coloca ele no chão. Ele vem andando, volta para a gaiola de novo. A gaiola dele nunca fica fechada, fica sempre aberta. Mas ele gosta mesmo de ficar dentro da gaiola. Eu fiquei encucada com isso, fui pesquisar no Google. Porque a calopsita não sai da gaiola. O Google responde tudo. Gente, é o santo das causas impossíveis. Ele responde qualquer coisa. Pergunta se a Barça ia me responder essa pergunta absolutamente irrelevante. Jamais. Não ia. Jamais.
E aí o Google me respondeu que as calopsitas gostam da gaiola porque as gaiolas conferem segurança, né? E lembra o ninho, então elas se sentem mais seguras na gaiola. Aí eu falei, é igual a gente também. A gente se sente muito mais seguro nas gaiolas que a gente constrói da nossa própria consciência. Porque vamos combinar que voar para a liberdade é muito perigoso. A calopsita que voa pode ser pega por um gavião e pode virar almoço de gavião, iFood do gavião. A calopsita que voa pode cair no Marapuca, pode ficar sem descobrir onde é que pega comida e morrer de fome, sim ou não? Nós também. Para a gente abrir as gaiolas da nossa consciência e voarmos longe, a gente corre muito risco, a gente corre o risco de se perder nas possibilidades, não é? De se perder nas possibilidades, de não saber escolher os caminhos mais sábios, mais adequados. A gente se perde. Por isso que tem gente que prefere gaiola, por isso que tem gente que na experiência religiosa prefere um pastor que diz, você pode isso, você não pode aquilo, você pode ouvir música do mundo, você não pode ouvir música do mundo, você pode fazer tua você pode, você não, pastor, eu posso ou não posso? A gente gosta de alguém que engaiole a gente para a gente não ter que se responsabilizar por bater vasas e voar. Ocorre que esse princípio da liberdade decorre do fato de que Deus não nos criou engaiolados. Não. Deus, quando criou o ser humano livre, até porque para criar o ser humano à sua imagem e semelhança, precisava criá-lo livre. Livre para, inclusive, escolher não atender ao amor de Deus, que foi o que a humanidade fez. Viramos as costas para Deus e estamos até hoje colhendo as consequências dessa ruptura com o divino. Mas Deus nos criou livres, então se Deus não nos engaiolou, por que é que a gente vai se engaiolar? Isso é um princípio muito elementar para nós batistas. John, como é que pronuncia o sobrenome dele? Eu sempre falo Leland. Acho que é Leland. Então, gente, okay. Eu sou ruim de inglês também. Um batista, mas o nome dele não precisa ser inglesado. Eu vou ler Leland porque eu sou português brasileiro. João, não é John também não, não tá? É John não. É John também não, é João Leland. Eu também me nego a esse estrangeirismo. Ele é um batista americano que ele fala, é um teólogo americano, e ele vai dizer o seguinte no livro Um Povo Chamado Batista. Ele vai dizer o seguinte: a coisa mais importante em minha vida é salvar almas. O solo mais fértil no qual almas podem ser atraídas para Cristo é o solo da liberdade religiosa. Quando homens são livres para crer ou não crer, eles podem livremente aceitar e viver o amor de Deus. Mas quando o Estado tenta ajudar a religião, ele inevitavelmente controla a prática religiosa e destrói a resposta livre do povo, pelo que poucas almas são salvas. Mullins, agora também falei de errado de novo, como é que seria? Tá bom, Mullins acho que deve ser isso mesmo. Mullins, né, outro teólogo batista também americano, ele vai dizer que o axioma moral, o homem para ser responsável deve ser livre, e o axioma religioso cívico, uma igreja livre num estado livre. Mas por que mais que nós temos às vezes dificuldade de entender essa liberdade de consciência e de defender a liberdade de consciência? É porque a liberdade, se ela não for acompanhada de maturidade... Peraí, gente, Noé tá chegando aí. Gente, tá batendo um trovão aqui na igreja. Fica tranquilo. Gente, acredita que essa noite choveu igual tá agora. Fiquem em paz. Isso aqui tem um formato de arca. Eu acordei. Qualquer coisa, gente, está todo mundo seguro quem está aqui dentro. Se você está em casa, né? Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui todos seguros no formato de uma arca. A igreja tem para-raio e tá tudo bem. Tá tudo bem. Essa noite eu acordei com esses barulhão, gente, sério, o barulho era tão grande que eu falei, gente, o que é isso? Estourou uma guerra, isso é um bombardeio? Eu achei que era bomba, gente. Eu falei, o que aconteceu? O que Vitorinha fez pro mundo? Acharam a gente no mapa. Nem a mulher do tempo lembra de Vitória, mas algum bombardeio achou a gente aqui, né? Eu tive que levantar meio tonta, míope, sem óculos, não enxergando nada. Eu falei, cadê meu óculos para eu ver o que eu enxergo? Fui na janela e falei, tá chovendo, graças a Deus, ainda não é guerra. Muito bem. Espero que não seja. Deus, ouvi-nos, que os tempos são difíceis. Vamos lá. Se a liberdade não for acompanhada de maturidade, ela gera desgastes na comunhão. Porque para você conviver com uma pessoa muito diferente de você, você tem que ser muito maduro, porque a liberdade inevitavelmente vai gerar pluralidade, porque cada pessoa lê a vida e o mundo de um lugar. Já falei sobre isso. Com certeza. A forma como eu formulo as minhas opiniões, as minhas convicções, as minhas escolhas,
elas são fruto das experiências que eu vivi na vida, da família onde eu fui criada, das escolas que eu frequentei, dos livros que eu li, das pessoas com quem eu me relacionei. E, obviamente, essa experiência da Anelisa é muito diferente da sua experiência, porque você não foi criada na mesma família que eu, possivelmente não frequentou as mesmas escolas, possivelmente leu outros livros, teve acesso a outros conhecimentos diferentes dos meus. Então, é natural que num ambiente onde a gente é livre para ler a vida e o mundo da forma que a gente achar melhor, dentro da possibilidade de vivermos as leis do país e as leis de Deus, isso vai gerar muita diferença. E se a gente não for maduro para conviver com isso, a gente vai ter muita ruptura na comunhão. E aí entra um negócio complicado, é que brasileiro, gente, acho que o latino, né? O latino é muito passional, né? O latino é assim, ele vira e fala bem assim: eu torço para o Flamengo. Aí tem aquele, existe gente, que fala: eu torço para o Vasco. Eles existem ainda. Aí você vira e fala assim: aí esse negócio já começa a dar problema, e começa a bater boca, você leva para o lado pessoal, você fica nervoso, você fica chateado. Agora você falou isso de mim, eu não falo mais, também estou lá, Belém, nunca mais fico de bem. A gente não é assim? A gente é muito passional, o brasileiro é muito passional. E se a gente não tiver maturidade, essa pluralidade toda pode gerar muitos desgastes na comunhão, que era o que estava acontecendo ali em Romanos, e daqui a pouco eu falo também que estava acontecendo lá em Corinto. É interessante que Leonardo Boff vai dizer que cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? Depende, cada um lê o texto de um lugar, de um ambiente. Nós estamos falando de unidade, nós não estamos falando de uniformidade. Há uma diferença enorme, gritante, entre unidade e uniformidade. A uniformidade, ela é tirânica. A uniformidade é tirânica. Pega o exemplo, vamos pegar o exemplo de uma festa no Brasil. Está todo mundo numa festa, na unidade, no tempo fora de pandemia, em nome de Jesus. Está todo mundo na festa, aquela coisa toda. 7 de setembro no Brasil, cada um está com um jeito. Antigamente, lembra como é que era 7 de setembro de antigamente? As meninas com a saiazinha assim, rodando o bastãozinho, né? Os meninos tentando tocar na bandinha, não tocava nada, mas tentava tocar na bandinha, né? Aquela coisa. Agora você pensa em uniformidade. Qual o país que mais vai dar exemplo para você de uniformidade? Não tem um passo errado. Vê um desfile da Coreia do Norte. Vê um desfile da Coreia do Norte. Não sai do lugar. Aquilo é uniformidade. Unidade é estarmos juntos apesar de sermos diferentes. Mas sabe o que acontece? A uniformidade, ela só existe onde tem imposição tirânica. Só dá para a gente ser tudo igualzinho se tiver alguém impondo isso com força de tirania. Era muito comum, antes do estabelecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, que as crianças e adolescentes que precisavam estar em unidades de abrigamento, que na época eram as FEBEMs, que quando eles chegavam nessas unidades de internamento, de internação, a primeira coisa que acontecia era ter a cabeça raspada e ser dado um número a eles e a elas. Para quê? Para acabar com a pluralidade. Tinha que ficar todo mundo igual. Só existe uniformidade onde tem tirania, onde tem obrigação. Observa as igrejas onde todo mundo se veste igual. E me diz se não tem tirania ali. Tem que ter alguém falando: só pode entrar aqui nessa igreja se tiver desse jeito. Se não tiver, ainda vai ter um véu para jogar em cima de você se você chegar diferente. Já viram isso? É só onde tem tirania que tem uniformidade. Onde tem liberdade tem pluralidade. Então, unidade não é igual uniformidade. Uniformidade é o apagamento da diferença. E ela só existe em contextos de tirania. A unidade não é o apagamento da diferença. É a possibilidade da diferença conviver em paz, apesar de serem divergentes. Isso é unidade. Unidade é: sou totalmente diferente de você. Você é homem, eu sou mulher. Né? Você nasceu no interior de Minas Gerais, eu nasci em Vitória. Eu sou capixaba, tá, gente? Mineirês é fruto de longas aulas de mineirês, né? Muitos cursos de mineirês que eu fiz para poder puxar esse mineirês, assim, brincadeira. Enfim, você nasceu lá na Rosca Seca, eu nasci em Vitória. Não precisa falar isso, né? As pessoas querem refrisar esse detalhe da vida. Né? Você é o filho do meio, eu sou a filha caçula.
Você é Você é filho do meio que não cabelo. teve pai, ou sua filha caçula que foi criada toda dondoquinha. Ah, bonitinha, fui com a vovozinha da vovó. Não é diferente isso, gente? Mas mesmo que nós sejamos tão diferentes, a gente se mantém unido, porque essas diferenças elas não são relevantes diante daquilo que nos une e dos propósitos que nos unem. Aliás, é óbvio que nós temos divergências e todas as pessoas possuem divergências. No livro Esboço da História dos Batistas, os autores, como é que é o nome dos autores? Agora eu vou falar bonitinho. Ferclos e Torbet. Não seria capaz disso. Muito não bom. conseguiria falar isso. Ferclos e Torbet. Tem um capítulo, inclusive, que o título é Livres para Divergir. Livres para divergir. Nós temos a liberdade de divergir, de discordar. Nós não temos a liberdade de desrespeitar. Aí não. Mas de discordar, com certeza. Aliás, esse outro autor aqui, Peter Medderlin. Ah, bonito agora, hein? Agora eu enrolei o R bonito, fiquei Entendi orgulhosa nada. de mim. Vamos lá, como é que é? Peter Medderlin. É Peter Medderlin, que é o Muito nome bem. do cara. Tá? É assim que é o nome do cara, tá? Ele vai dizer que nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Naquilo que é essencial, a gente concorda, gente. O que é essencial? Jesus é o Filho de Deus, morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia. Não existe salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Todo mundo que abraça a fé cristã acredita nessas coisas, não ia abraçar outra fé, muçulmano, budista, sei lá o que, shintoísta, não é? Quem abraçou a fé cristã acredita nisso, isso é essencial. Nós cremos que no Pai, no Filho, no Espírito Santo, cremos no Espírito Santo está derramado sobre a igreja. Pronto, isso aí nós não vamos divergir, porque isso é essencial. Mas nas coisas não essenciais, liberdade, gente. Né, pastora, crente pode ouvir música do mundo, não pode ouvir música do mundo. Meu irmão, você ouve o que você quiser, você é livre da sua consciência. Se você ouvir alguma coisa que não seja boa, arque com as consequências. Ouça o Calypso e depois se vira com o que você ouviu. Que Deus me livre. Que Deus te guarde, né? Mas tem quem Denise, eu gosta. quero ouvir isso. Problema seu. Ai, pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Eu não posso fazer uma tatuagem. Meu Deus do céu. Gente. Contanto que você não, sei lá, você não tatua um trem doido aí, né? Não sei. Problema seu. Isso aí não é essencial, sabe? Não vai tatuar o nome da pessoa que você começou a namorar ontem, depois termina o namoro, fica que trem lá. Namorei ontem, tô apaixonado, vou fazer uma tatuagem. Você é livre para fazer, mas depois de terminar o namoro, arca com essa consequência aí. Vai ter que botar um trem por cima do trem. O negócio todo é que aquilo que é essencial, a gente permanece, né? Não pode de música aí, não pode de música aqui. Gente, é discussão boba, besta. Vãs discussões, vai dizer a Bíblia sobre isso. Sendo franco com você, só para poder botar um ponto nisso, existe música boa e música ruim. A de Deus é a boa, tá bom? Porque tem muita música ruim por aí que diz que tem o nome de gospel. Não tem música gospel na Bíblia, né? Na Bíblia tem música popular de Israel, né? É o que tem na Bíblia, que por sinal também tinha vínculo religioso. Mas tem música gospel que é um Deus nos acuda, como tem música que não é gospel que, meu Deus, tinha que ser cantada na igreja, né? Que é coisa de Deus aquilo ali. Então tem música boa e música ruim. Eu acho que você tem que ter liberdade, inclusive, para avaliar a sua consciência diante de Deus, para tomar decisões. Não, eu não posso fazer tatuagem. Por que você não pode fazer tatuagem? Porque o pastor não deixa. Gente, quem sou eu para isso? Eu não posso botar brinco porque o pastor não deixa. Eu não posso passar batom porque o pastor não deixa. Gente, aí fica com aquela boca de peixe morto. Não é não? Eu não posso raspar as pernas porque o pastor não deixa. Gente, lá que você é besta. Manda o pastor cuidar da vida dele. Tem mais coisa para ele cuidar, gente. Vai cuidar da perna dos outros? Não é não? Aí cortei um palmo de cabelo. Ai, meu Deus, vou de coque para a igreja porque ninguém me veja, porque senão o pastor vai criticar que eu... Gente, nas coisas essenciais, Jesus é filho de Deus. A gente está junto. Estamos juntos, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Liberdade. Em todas as coisas, caridade, ou outro sinônimo, amor. Todas as coisas, o amor, gente. Ai, Nelida, fulano de tal, vai ter um negócio, não concordo. Ai, não concorda, a gente ama assim mesmo e acabou, gente. Tá de boas com isso. Não, tudo bem, não concordar. Ai, fulano, postou um negócio no Facebook, eu não gostei. Não gosto, eu também não gosto de um monte de coisa. E passo batido, falar.
Não é, gente? Não gostei do que você falou. Tudo bem, tem hora que nem eu gosto. Não, gente, todas as coisas, caridade, amor, o que nos une é muito maior do que as diferenças que nos separam. Mas isso é coisa para gente madura. Outra coisa que é importante pontuar, que às vezes nos dificulta na compreensão da defesa da nossa fé e da liberdade de consciência, é que a gente confunde apologética com intolerância religiosa. Liga a tecla, sabe de novo. O que é apologética? É a defesa da fé. Apologética é você defender a sua fé. Eu sou cristã. E eu tenho as minhas convicções a respeito da minha fé muito bem firmadas. E quem me conhece sabe que quando eu vou defender, eu encarno a Lagertha e... não? Encarna quem? Não importa. É só quem viu a série que sabe. Deixa abaixo. Eu sou convicta e estou muito em paz com o meu jeito de defender as minhas convicções. Mas defender as minhas convicções não me dá o direito de ser intolerante com a fé alheia. Defender as minhas convicções é uma coisa, ser intolerante é outra completamente diferente, até porque intolerância religiosa é crime e nós batistas não compactuamos com a liberdade que extrapola o espírito da lei que mantém a coesão social. Então, por exemplo, batista, gente, não compactua com gente que chuta santo e desrespeita a fé do outro. Batista não compactua com isso, não. Batista olha e fala, esse negócio é ridículo. Não fale terreiro de macumba, é terreiro de candomblé. É verdade. Crente batista não fica olhando para terreiro de candomblé e falando, vamos tacar fogo lá para acabar com os demônios. Não fala isso não, isso é desrespeito, isso é intolerância religiosa. Crente batista não acha bonito queimar o Corão. Crente batista não acha isso bonito não, porque isso é intolerância religiosa. Nós não queremos que agridam os símbolos da nossa fé. Você quer que alguém venha aqui e desrespeite a Bíblia? Você quer que alguém venha aqui e taque fogo na Bíblia? Você quer que alguém pegue a Bíblia e rasgue a Bíblia na sua frente e fale isso é uma besteira? Se você não quer que agridam os símbolos da sua fé, você não pode agredir os símbolos da fé alheia. Batistas não são favoráveis a nenhum ato de intolerância religiosa. Você pode nunca pisar num terreiro de candomblé porque não é a sua fé, você não concorda, você não se adapta àquela visão de mundo e está tudo bem com isso. Agora, ir lá e tacar fogo e aplaudir quem faz isso é inadmissível para um batista. Porque os batistas defendem que as pessoas são livres, inclusive para aderir a uma fé que não faz sentido para nós. E aí é interessante a gente ter o espírito crítico, inclusive para se perceber, né? Eu agora aqui acabei falando numa ação impulsiva, falei errado, o termo está errado, a forma de falar estava errada. Eu preciso corrigir isso. Nós precisamos rever sempre. Lê o que está dizendo na declaração doutrinária, porque depois não dizerem, a Anelisa e o pastor Elienda estão trazendo uma visão nova dos batistas. Não estão trazendo visão nova nenhuma, não. A mais velha que andar para frente. É exatamente essa leitura. Os batistas consideram como inalienável a liberdade de consciência, a plena liberdade de religião de todas as pessoas. De todas as pessoas. O homem é livre para aceitar ou rejeitar a religião, escolher ou mudar sua crença, propagar e ensinar a verdade como entender, sempre respeitando os direitos e convicções alheios, cultivar a Deus tanto a sós quanto publicamente, convidar outras pessoas a participarem nos cultos e em outras atividades de sua religião. Tal liberdade não é privilégio para ser concedido, rejeitado ou meramente tolerado, nem pelo Estado, nem por qualquer outro grupo religioso. É um direito outorgado por Deus. Isso significa que defendemos a liberdade de todas as pessoas, e não daqueles que professam, apenas daqueles que professam a nossa fé, não apenas daqueles que professam a fé cristã. Nós defendemos a liberdade de consciência desde que a pessoa seja cristã. Não, nós defendemos a liberdade de consciência, ponto. Não tem mais conversa, só até aí. E leia isso aí, que não é da nossa cabeça não, está lá nos documentos oficiais da nossa igreja. Então, nós não estamos inventando nada, não é visão de progressismo, nada disso, está lá no documento oficial, é só você entrar no site e conferir, porque hoje em dia nós estamos assim, né? A gente tem que provar tudo, entra lá e confere. Outra coisa, quais os caminhos possíveis para a gente fazer as pazes com esse princípio? Porque vamos combinar que não é tão simples assim. Né? A gente tem divergências, isso é difícil, a gente gosta de quem concorda com a gente, né? Mas como é que a gente vai fazer as pazes com esse princípio? Primeiro, entendendo que a liberdade é um valor que decorre do fato de que nós somos criados à imagem de Deus. Gênesis 1:27 vai dizer, criou Deus, pois, o homem à sua imagem e à sua semelhança, homem e mulher
os criou. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A nossa dignidade, o nosso valor, a razão por que temos liberdade, demanda, nasce, vem da fonte que é o fato de sermos a imagem e semelhança de Deus. E quem é a imagem e semelhança de Deus? O cristão? Não, o humano. Todo humano é a imagem e semelhança de Deus, tendo nascido no Brasil ou não, sendo oriental ou ocidental, independente de quem, sendo homem ou mulher, toda pessoa, todo humano é a imagem e semelhança de Deus, e por isso, daí decorre todo o seu valor, toda a sua dignidade. Mais um texto que está lá na declaração doutrinária: cada pessoa tem direito, olha o que diz a nossa declaração, outorgados por Deus, de ser reconhecido e aceito como indivíduo. Está lá na nossa declaração. Todo ser humano tem direito de ser reconhecido e aceito como indivíduo, de não sofrer distinção de raça, cor, credo ou cultura, de não sofrer discriminação, de ser parte digna e respeitada da comunidade. Todo ser humano tem direito de ser parte digna da comunidade, de ter a plena oportunidade de alcançar o seu potencial. Os indivíduos foram criados à imagem de Deus e, portanto, merecem respeito e consideração porque são dotados de uma dignidade infinita. É porque cada ser humano é precioso, e a nossa declaração vai dizer isso, ele é precioso e insubstituível. Nós não temos um padrão onde a pessoa entra na maquininha e sai do outro lado tudo igualzinho. Até as igrejas são igual, púlpito igual, pastor igual, fala igual, até o tom de voz é igual. O batista não gosta desse trem, não. Tem gente que gosta? Tem. A gente respeita que tenha gente que goste? Respeita. Sim. Mas nós não somos assim. Nós não somos assim. E tudo bem. Quem gosta de todo mundo igual, está tudo bem. Mas nós aqui, como batistas, o nosso ethos, a nossa identidade é uma identidade que abraça a pluralidade. Por quê? Porque nós compreendemos que a pluralidade decorre da multiforme graça de Deus. Deus gosta de gente diferente, tanto que fez gente diferente. Jesus, quando foi escolher os seus discípulos, gente, escolheu gente muito diferente. Os discípulos de Jesus não era tudo igualzinho, não. Cada um tinha uma característica, um temperamento, eles eram pessoas diferentes. Lá no grupo que Jesus escolheu tinha pescador, Pedro, Tiago, João, mas tinha também cobrador de impostos, Mateus, tinha um colaborador de Roma, Judas Iscariote, colaborava com Roma, era lá, gostava do poder. Mas tinha também um guerrilheiro revolucionário, Simão Zelote, ó, pra você ver, só Jesus mesmo, contra Roma. Jesus chamou para caminhar com ele, tanto um que era afeiçoado a Roma, quanto um guerrilheiro que queria pegar em arma para destruir Roma. Olha que coisa, como que faz isso? Porque Jesus, gente, gosta daquela pluralidade. Então na igreja pode ter gente de todo tipo, com todo tipo de pensamento político, porque isso não é essencial. Então, para isso, o que nós precisamos fazer para ontem? Amadurecer, crescer, virar gente grande, parar de ser menino na fé, parar de levar as coisas para o lado tudo pessoal, parar de querer ter razão em tudo, parar de querer impor o pensamento sobre o outro. Ai, você não vai fazer isso não, ai, mas você vai para o inferno, hein? Ai, você vai fazer isso não, então eu vou ficar de mal de você, hein? Ai, você vai andar assim não, então eu não quero mais, sabe? Para com isso, gente, coisa de menino, meninista nada. O outro pensa diferente e não pensa igual a mim, tudo bem. Nós pensamos o quê? Jesus é nosso Deus? É, Jesus é nosso Senhor. Você crê em Jesus? Crê em Jesus. Você não crê em Jesus? Não, não crê em Jesus. Mas você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A minha base para respeitá-lo está no fato de que eu creio que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Crendo em Jesus ou não crendo em Jesus. A partir dessa informação, todo valor, dignidade e respeito ao outro. Aí a gente fica com umas meninices, quebrando a comunhão por qualquer besteira. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: Ana, você é muita bênção na minha vida, você foi muito bênção na minha vida, você me abençoou nisso, me abençoou nisso, me abençoou nisso, me abençoou nisso, eu quero por isso te agradecer. Mais um dia você pregou um negócio que eu não concordei, então quero dizer que eu estou saindo da igreja. Eu não falei, eu fiz igual pinguins de Madagascar, sorri e acenei, mas por dentro eu falei: mas uma pessoa com a sua mentalidade não vai dar conta de conviver mesmo na nossa comunidade, não. Com essa mentalidade, você concorda em 90% e 10% que você não concorda é suficiente para quebrar a comunhão? Realmente, meu querido, acho que você está no lugar errado, você abraçou a fé errada. Porque os batistas não pensam assim, eu acho que você realmente está deslocado, você tem que ir para um lugar onde todo mundo pensa igual, para você se sentir confortável. Me desculpa, vá com Deus. Nossa, Nelisa, dura, né? Eu não falei isso não, gente, mas eu confesso que eu pensei.
Eu falei, meu irmão, muito obrigado por tudo que você me agradece, que Deus abençoe, que você seja bênção na sua comunidade. Mas lá por dentro eu pensei, poxa vida, mas que cabeça. Que cabeça. Vamos crescer, gente. Vamos amadurecer. Vamos ver que, olha só, eu posso divergir de você e você divergir de mim, a gente rir e brincar, igual a gente brinca quando a gente zoa time de futebol. Já viu como a gente zoa time de futebol? A gente não faz assim? Aí começa a falar, o Flamengo, campeão mundial, Palmeiras não tem mundial, não é assim? A gente zoa, tem uns que perdem a cabeça, mas depois a gente não faz brincadeira, não vai todo mundo comer um churrasco. Por que a gente não pode fazer isso em outras áreas também? Vamos crescer, amadurecer. É criança que pensa que só a sua visão está certa. Não, eu sei. Se você não sei, Belém, nunca mais fica de bem. Para com isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, outra igrejinha complicada, gente, você pensa? A gente diz, acho que o Paulo precisava realmente de muita oração. Porque ou igrejinha complicada era a igreja de Corinto. Gente, a igreja dividida, cheia de mimimi, não, mimimi não gosto dessa expressão, perdão, apaga. Não quero usá-la. Cheia de rixinha, cheia de confusão. Aí uns falavam, eu sou de Paulo. Os outros falavam, eu sou de Apolo. Aí a galera do Paulo não conversava com a do Apolo. Aí os ricos não sentavam na mesma mesa que os pobres. Aí os judeus não sentavam na mesma mesa dos gentios. Era tudo partidário. E aí Paulo escreve para essa igreja abençoada, ou igrejinha imatura. Escreve o hino do amor. Lembra do hino do amor? 1 Coríntios 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tivesse amor, gente, nada seria. Uma igreja cheia de dom, mas cheia de confusão, porque as pessoas não sabiam conviver com a diferença. E aí ele fala do hino do amor, e quando ele vai chegando lá no finalzinho do hino do amor, no versículo 11, ele fala assim, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, maduro, eu desisti das coisas próprias de menino. Conhece esse versículo, né? Mas você devia continuar lendo para ver o que é ser um homem maduro na visão de Paulo. E ele fala bem assim, quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Pois agora vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Agora eu conheço em parte. Olha que bonito, eu acho muito bonito, gente, eu fico apaixonado, vocês sabem que eu fico apaixonado, eu arrepio, dá vontade de chorar, de rir, tudo ao mesmo tempo. Maturidade é a capacidade de entender que eu e você só vemos em parte. Viu o que Paulo falou? Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino, porque eu sei que agora eu vejo em parte. Eu não tenho todo o saber, todo o conhecimento, toda a ciência. Quem é dono de toda a ciência não é a Annelise, é o Senhor, gente. Quem é dono de toda a ciência, sabedoria e o poder não é você, é o Senhor. A gente, quando chega a ser gente madura, a gente fala, eu conheço em parte, eu não sei tudo. Então, quando o outro fala uma coisa que é muito estranha para mim, eu falo, eu não concordo com isso não, mas ele deve ter um saber que eu não tenho. Ele deve ter lido um livro que eu não li. Ele deve ter frequentado um curso que eu não frequentei. Eu conheço em parte, não concordo com isso não, mas tudo bem, gente. O que nos une é o amor, que é o que Paulo vai dizer agora. Então, como é que a gente faz? Se a gente conhece em parte, se a gente quer ser maduro, ele fala o seguinte, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Como superar então a meninice, essa meninice toda? Amor. É o amor. Ai, eu não gosto de fulano não, o meu santo não bate com o do fulano. Já viu essa expressão, né, antigamente? Ai, Deus me livre, aí está na igreja, gente, que confusão miserável, aí está na igreja, parece Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro, gente, vai plantar coquinho, não, vai ser crente, pode divergir, pode discordar, pode pensar diferente, mas vamos viver junto, porque nós vamos morar a eternidade junto, gente. Se você não dá conta de viver com o irmão aqui nessa terra, se prepara, porque o céu, o tempo é muito maior, hein? É muito mais tempo no céu do que aqui na terra. Não dá conta nem aqui. Vai fazendo um estágiozinho para você chegar depois, ficar a eternidade do lado do irmão. Já pensou nisso? Nós somos diferentes, temos diferenças. Que bom, graças a Deus que nós temos diferenças. Graças a Deus.
Está chegando na Igreja Batista? Ou está aqui há muito tempo e nunca ouviu falar disso? Porque tem gente que está a vida inteira na igreja. Gente, eu nem sabia que existia uma declaração doutrinária. Existe. Existe uma história. E uma história que lida bem com a divergência. Uma história que lida bem com a liberdade de pensar. Porque entende que a nossa liberdade é limitada pelo amor. E onde o amor está, essas diferenças elas se tornam pequenas. Porque o que nos une é muito maior do que as diferenças que nos separam. Então, por exemplo, você pode terminar essa mensagem e falar: não concordei. Tá bom. Vamos comer uma pizza? Eu vou lembrar a história do sábio, hein? Né? Tudo bem, não. Deixa a história do sábio para lá. Quem participa da live vai lembrar da história do sábio. Tudo bem. Não vou ficar perdendo tempo por isso. Estou mostrando aqui, estamos mostrando aqui, o que historicamente a nossa denominação tem defendido. Então você falando: Elisa, eu estou chegando nessa igreja agora. Eu falei: pois é, então conviva com a liberdade. Que não tem guru que vai dizer para você: você tem que fazer isso. Não. Pastor dessa igreja não é fiscal da vida alheia. Vai ficar lá no Facebook, na internet: deixa eu ver o que ele está fazendo. Para poder eu vou fazer o que ele está fazendo de errado. Para eu poder acabar com a vida dele, com a raça dele, esse infeliz, miserável. Deixa ele. Vou pegar ele no gabinete, vou destroçar ele todinho. Vou expor ele lá na frente, fazer uma disciplina bem horrorosa para a igreja. Pastor, não é isso não, mas tem gente que acha que é. Tem gente que vem trazendo o réu para condenação. Aqui, pastor, o Facebook da irmã. Eu falei: me mostra não, que eu não quero saber disso não, irmão. Nem me mostra. Não é fiscal da vida alheia não é guru não é isso que eu faço da minha vida. Eu não sei, meu irmão, vamos orar. O máximo que eu posso te fazer é compartilhar como é que eu vivo isso, o que eu experimento, o que serviu para mim, o que me ajudou, o que a minha caminhada com Deus tem me ensinado a esse respeito. Eu posso dividir com você e pode fazer sentido para você ou não. E tá tudo bem. E se não fizer sentido, tudo bem. Eu não sei, tem gente que acha isso muito estranho. Eu acho lindo, eu acho sensacional. Eu não nasci numa igreja batista, eu não me converti numa igreja batista, mas hoje eu não sou batista porque era a igreja mais perto da minha casa. Eu não sou batista porque eu cheguei e gostei da pregação do pastor. Na verdade, a primeira vez que eu entrei na igreja batista, eu nem gostei da pregação do pastor. Eu não sou batista porque me convidaram. Eu sou batista porque eu conheci profundamente cada um desses princípios e falei: nossa, é o meu número. É o meu número. É nisso que eu creio. Eu abraço esses princípios, eu abraço essa história. Eu abraço essa luta histórica de um povo que nasceu livre, inclusive para divergir. Os batistas não nascem como um povo só, são vários grupos surgindo ao mesmo tempo, alvo da multiforme graça de Deus. E agora a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Ceia do Senhor que é símbolo dessa liberdade, porque veja, a ceia do Senhor, que é essa comemoração da morte, da ressurreição de Jesus, ela não é um ato imposto, ela é uma mesa posta que convida quem quiser entrar, é livre. Quem quer participar da mesa do Senhor? Quem quer abraçar a fé no Cristo que morreu, que ressuscitou? É uma ceia, é um convite. A gente lembra que Jesus derramou o seu sangue para que todos nós, gregos, judeus, escravos, livres, homens, mulheres, vascaíno, flamenguista, todo mundo pudesse ser uma família só, de muitos irmãos. Foi para isso que Jesus verteu o seu sangue. E não só Jesus verteu o seu sangue para essa liberdade toda, como muitos irmãos batistas e irmãs batistas que vieram antes de nós, também verteram o seu sangue em luta dessa liberdade. Então hoje, quando nós vamos celebrar a memória do Cristo, eu quero também trazer à memória o legado dos meus irmãos e irmãs que me antecederam. Muitos deles e delas morreram por defender o que nós estamos falando aqui. Porque vamos combinar que esse discurso é um discurso que desagrada muita gente, não é? E olha que nós estamos em 2021, não é? Por que desagrada? Porque desagrada os poderes. Como assim? O pastor não manda da minha vida? Não manda. Mas e os líderes religiosos que acham que mandam? Ficam satisfeitos quando alguém prega isso? Não, o Estado não manda. E quem domina o Estado fica satisfeito quando se prega isso? É uma pregação que desafia os interesses dos poderosos.
E muitos irmãos e irmãs morreram defendendo esse princípio, do qual hoje me considero devedora. Então, como pastora, como pastor, chegar diante de uma comunidade e dizer: nós não somos infalíveis, aquilo que a gente diz pode ser questionado, aquilo que a gente diz você pode discordar. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Você acha que é fácil abrir mão de poder? Você acha que é fácil dizer: qualquer pessoa que está aqui pode abrir a Bíblia e pode vir contra-argumentar? Era muito fácil, mais fácil bater na mesa e falar bem assim: eu estou dizendo porque é o que Deus está dizendo e você aceita. E se você se você não aceitar, você está em rebeldia. É do meu jeito e acabou. Não era muito mais fácil? Mas hoje nós vamos celebrar a memória do Cristo, que nos fez livres, inclusive para rejeitar o seu amor. E vamos também celebrar a memória dos nossos irmãos e irmãs que morreram defendendo esses princípios. Faz sentido para você? Se fizer, vamos junto. Você é muito bem-vindo aqui. Se não fizer, é bem-vindo também. E pode permanecer enquanto fizer sentido. Mas se achar que outro espaço tem mais a ver com seus anseios, você tem a nossa bênção. E pode ser livre para escolher estar onde você achar melhor. Amém?